É indiscutível que para passar em concurso público é necessário estudo, e muito estudo. Mas o mais importante aqui é, você conhece a melhor forma de estudar? Muitos acreditam que sim, quando na realidade ficam correndo em círculos sem grandes avanços. E pior ainda, às vezes nem sequer se dão conta disso. Não importa o quanto você dê duro nos estudos. Se você não estudar da maneira correta, você não vai obter um resultado bom o suficiente para sua aprovação. Eu sei que isso é triste, mas é a verdade. E exatamente por isso a gente separou aqui algumas dicas que vão servir para os seus estudos, independentemente do concurso que você quer prestar. No vídeo de hoje você vai aprender a melhor forma de estudar para concursos públicos. Então bora lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto do meu amigo Diego, a gente criou o site mentedeconcurseiro.com e esse canal com o objetivo de ajudar a maior quantidade de pessoas possível a passar em um concurso público. E pessoas que, assim como nós, tenham problemas reais e passem por dificuldades no dia a dia, para ver se a gente consegue ajudar as pessoas que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou. E no vídeo de hoje, para tentar te ajudar um pouco com isso, eu vou tentar passar aqui algumas dicas das melhores maneiras da gente estudar. E vamos começar pelo seguinte tópico, que é a importância da preparação com antecedência nos nossos estudos para concursos públicos. Não importa quantas vezes eu ouvia isso, eu nunca dava a devida importância. E eu perdi ótimas oportunidades por isso. Tenta pensar bem. 80% dos seus concorrentes eles vão estudar somente depois do lançamento do edital. Possivelmente até mais do que isso. O simples fato de você começar a estudar antes, ele já te deixa na frente de todas essas pessoas. Então, é muito importante a gente não deixar para o último minuto os nossos estudos para concursos públicos. Um erro comum é achar que a gente vai se sair melhor, às vezes, sob a pressão do edital, sabe? Sabe aquela pressão que dá quando o edital é lançado? Muita gente pensa assim, quando o edital sair, eu vou ter um gás para estudar. E não é assim que a coisa funciona. O tempo nos estudos ele é um grande fator. A matemática ela é simples. Mais tempo é igual a mais aprofundamento e mais revisão. A receita é simples se você parar para pensar, né? Claro, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas vai valer a pena, é recompensador. E como que você faz isso? Pegue o tempo que você tiver reservado para os estudos e divida esse tempo por matérias. Depois, você prioriza as matérias que você tiver mais dificuldade ou as que você tiver, às vezes, menos familiaridade. As matérias para você estudar, você vai encontrar no edital da prova anterior do concurso que você quiser prestar. E essa organização dos estudos em si, elas levam a gente ao nosso próximo tópico. Então, vamos falar agora sobre estratégias de gerenciamento de tempo. Às vezes, a gente fica tão focado em estudar que a gente esquece de como organizar os nossos estudos. E é aí que vai entrar o nosso cronograma de estudos. Você pode pensar nesse cronograma de estudos como o seu GPS no sucesso nos concursos. Pode-se dizer assim. Então, criar um cronograma de estudos ajuda você a ter um plano claro do que estudar, quando estudar e como estudar. Então, não precisa nem ser nada super complexo. Às vezes pode ser no papel mesmo, sabe? Ou então em algum aplicativo feito para isso, ou até mesmo algum quadro em branco, se você tiver aqueles quadros aí na sua casa. Mas, calma, não adianta você criar um cronograma que, no final das contas, acaba parecendo um quebra-cabeça impossível de resolver, alguma coisa que vai muito além da sua realidade, do seu dia a dia ali. Seja realista ao criar esse cronograma. Estabeleça metas diárias e semanais que você pode, de fato, alcançar. E acredite, é melhor estudar consistentemente um pouquinho a cada dia do que tentar engolir um livro inteiro de uma vez só. Beleza? Lembre-se sempre, a consistência, a constância é a chave. E claro, não se esqueça também de você incluir ali no seu cronograma de estudos um tempinho para as revisões. Isso
é crucial para você consolidar o seu conhecimento. Tenta imaginar que é como se você estivesse assistindo a uma série de TV. Sabe aquele negócio, aquela recapitulação que eles fazem no início? Se você não faz aquela recapitulação, às vezes, do episódio anterior, especialmente quando é semanal ou quando você demora para assistir um episódio em outro, você pode acabar ficando perdido naquela trama, né? É a mesma coisa com a revisão. Então, você vai precisar daquela revisão para você lembrar sempre da matéria. É aquele bordão que a gente sempre fala aqui. Se você não revisou, você não estudou. Enfim, para resumir, o segredo aqui é você criar um cronograma realista que funcione para você. Isso para que você consiga bater sempre as suas metas e mantenha o seu psicológico sempre em alta. E falando em psicológico, esse seria o próximo tópico desse vídeo. Então, vamos falar um pouco sobre a importância de você preparar o seu psicológico logo no início dos seus estudos para concursos públicos. Primeiramente, eu gosto sempre de reforçar, para ficar claro, que o caminho para aprovação em concurso público, ele é uma maratona, ele não é uma corrida em alta velocidade. Então, não tenha pressa para passar em um concurso. Tenta sempre só se preocupar em aprender. Não importa o quão longo esse caminho seja. O importante é que você siga sempre no seu próprio ritmo. E quando a gente fala aqui sobre o seu próprio ritmo, a gente quer dizer que é um ritmo que seja realmente único para você. Cada pessoa vai ter o seu jeito de aprender, cada pessoa vai ter o seu tempo para absorver o conteúdo, o seu tempo para absorver o conhecimento. Então, não se compare com ninguém além de você mesmo. Eu sei que isso é clichê, mas é verdade. Então, respeite o seu ritmo vai ser a sua assinatura única na sua jornada. E vai ser uma coisa da qual você vai ter muito orgulho depois que você chegar no final, sabe, dessa sua corrida. Eu, por exemplo, só para você ter uma noção, eu devo ter demorado uns 5 anos para ser chamado num concurso depois que eu comecei a estudar. E para ser sincero, assim, eu nem lembro direito quanto tempo foi. Pode ter sido talvez um pouco mais, enfim, eu não lembro, mas foi bastante tempo. A única coisa que eu posso te dar, assim, com certeza absoluta, é que cada minuto, cada segundo desse tempo que eu investi, ele valeu a pena. Primeiro porque eu superei obstáculos que eu, sinceramente, jamais pensei que eu teria a capacidade de superar. Eu tive que correr atrás de muito tempo perdido de estudo, porque minha base de estudo, assim, até do segundo grau, ou de faculdade, enfim, ensino médio, né, hoje em dia, não foi boa, foi uma base fraca. Então, eu tive que correr atrás disso, mas, no final das contas, no meu próprio ritmo, eu consegui superar essas dificuldades, eu consegui superar esses obstáculos. E consegui isso porque eu aceitei, em algum momento, de forma consciente ou inconsciente, de que a minha jornada ela teria que ser no meu próprio ritmo. Então, por isso, não importa o ponto de partida que você esteja agora. A única coisa que eu consigo te prometer é a seguinte: se você estudar de forma correta, no seu próprio ritmo, mantendo a constância nos estudos, você vai passar, você vai ser aprovado e vai superar todos esses obstáculos. E, falando em obstáculos, também é muito importante entender desde já que vai haver obstáculos, vai haver dificuldades e momentos que vão ser desafiadores nesse seu caminho. E você não pode deixar que esses momentos eles te desanimem. Em vez disso, tente ver esses momentos como oportunidades de crescimento, esses desafios como oportunidades de aprendizado. Claro, eu não vou mentir para você. Diante de todos esses obstáculos, a vontade, às vezes, de desistir, ela vai bater a sua porta e mais de uma vez. Às vezes vai parecer que o esforço que a gente está tendo, às vezes vai parecer que ele não vale a pena. E às vezes vai parecer mais fácil a gente desistir do que continuar. Mas lembre-se sempre do seu porquê. Lembre-se do que te motivou a começar essa sua jornada. E tenta usar isso como um escudo contra essa desistência, esse sentimento de desistência, sabe? Eu vou ver até se eu consigo deixar um vídeo sobre isso aqui no card que o Diego fez.
é muito legal e eu recomendo que você assista depois, principalmente se você estiver agora passando por uma fase psicológica que não esteja muito boa. E outra coisa que você também já deve estar com a mente preparada para lidar são pessoas tóxicas que estejam ao seu redor. Você vai encontrar pessoas que vão tentar te puxar para baixo. Pessoas que não entendem, às vezes, a sua determinação e podem até questionar as suas escolhas. Muitas vezes elas fazem isso justamente por não conseguirem fazer a mesma coisa que você está fazendo agora, sabe? Então, elas não vão querer te ver tendo sucesso, especialmente numa área ou num lugar onde elas não conseguem ter sucesso, não importa o quanto que elas queiram. Então, tenta não se deixar abalar por isso, por essas pessoas. Lembre-se de que essa jornada, ela é sua. E você está fazendo isso por você. Você não está fazendo isso por outras pessoas. O X da questão aqui, em relação a tudo isso, do que eu falei, é o seguinte. Desde o início, você já tem que estar com a sua mente preparada. Saiba que não vai ser um caminho fácil, mas isso não significa que você não é capaz. Na verdade, você ter essa consciência pode ser até o seu maior trunfo, porque quando você está mentalmente preparado, você está mais forte e mais resistente. Então, prepare-se emocionalmente para essa sua jornada. Lembre-se que você tem uma coragem invejável, até por estar aqui mesmo, sabe? Lutando pelos seus sonhos. Então, não importa o quão difícil seja o caminho, você vai ser capaz de superar qualquer obstáculo. Eu te prometo isso também, se você continuar mantendo a sua constância nos estudos. Beleza? Então, beleza. Agora que você já aprendeu a importância de preparar o seu psicológico para essa maratona, que é estudar para concursos públicos, vamos à próxima dica que vai te ajudar nesse processo. Em seus estudos, sempre refaça as provas passadas para o seu cargo. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que prestam concurso público sem ter a menor noção do que foi cobrado anteriormente. Bancas de concurso, né, e os órgãos também que fazem todas essas provas, eles têm preferências por assuntos, sabe? Isso é um fato. Se você faz concurso há muito tempo, você também já sabe disso. Por isso, muita gente vive adivinhando, entre aspas, o que vai cair na prova. Porque não é uma adivinhação, na verdade a pessoa simplesmente se habituou com aquela banca. Então, habitue-se com os formatos das questões e com os assuntos mais cobrados. Essa prática definitivamente também está no escopo da melhor forma de estudar para concursos públicos. Beleza? Então, diante disso, vamos para o próximo passo. A dica que eu vou te dar agora é a seguinte: monte a sua aula. Quantas vezes você já tentou explicar alguma coisa para alguém e acabou se dando conta de que você, na verdade, nem sabia tanto quanto imaginava sobre aquele assunto? Isso já aconteceu com você? Tenta explicar a matéria estudada para alguém que não esteja familiarizado com essa matéria. Então, por exemplo, sei lá, você hoje estudou Direito Constitucional. Tenta ver alguém que nunca viu essa matéria na vida e tenta explicar para essa pessoa, como se você realmente fosse o professor dela. Se a pessoa compreender plenamente o que você está explicando, então você está no caminho certo. Muitas vezes você está se sentindo seguro quanto ao seu domínio sobre um conteúdo, mas se você seguir essa dica, você vai poder ampliar ainda mais o seu conhecimento. Ao conversar sobre o conteúdo da matéria com pessoas novas, você vai perceber que às vezes elas têm outras visões ou dúvidas acerca daquele mesmo tema. E isso, por si só, pode te desafiar a pensar sobre questões que até então nem sequer passavam pela sua cabeça. Vamos supor, você, que nem eu falei nesse exemplo do Direito Constitucional, você estudou ali, você viu a matéria com o professor, você entendeu. Mas você, na teoria, a princípio não teve nenhuma dúvida. Você explicou essa matéria para uma pessoa nova, sabe, que não viu a mesma aula que você foi lá e deu a sua perspectiva. Essa pessoa ela pode ter alguma dúvida que não passou pela sua cabeça, o que vai te dar uma perspectiva nova para você pesquisar e quem sabe isso pode até te ajudar em uma outra questão de prova, que você erraria, mas vai acabar que você vai acertar
porque você foi exposta a essa nova perspectiva que você não tinha pensado antes. Então isso vai te forçar, na verdade, você ensinar, né, as pessoas, vai te forçar a rever e a massificar a matéria. Então, experimenta fazer isso e depois até me diz aqui nos comentários como que isso foi para você. Se você realmente não sentiu que você aprendeu bem mais o conteúdo explicando essa matéria para alguém. Então, depois me conta aqui nos comentários. Combinado? Então, beleza. O próximo passo que a gente vai precisar aqui para um estudo da melhor maneira possível é o seguinte: não sobrecarregue o seu cérebro. E como que a gente vai fazer isso? Pausas regulares, elas são importantes. E muita gente negligencia isso. Assim como os outros músculos do nosso corpo, às vezes eles precisam de descanso para se desenvolver, o seu cérebro ele também precisa de pausas para organizar e absorver todo o conhecimento que está vindo. Você pode testar aí, por exemplo, com o método que a gente chama aqui, método de 50-10. E não tem mistério, não é nada muito difícil não. O que seria esse método 50-10 que você pode testar aí? A cada 50 minutos de estudo focado, de estudo você ali concentrado, você dá 10 minutinhos de intervalo. E quero frisar que é muito importante que nesses 10 minutos você abandone completamente os estudos. Nada de entrar num site de um cursinho ou de ficar lendo algum edital nesses 10 minutos. É descanso total mesmo de tempo. É nesse tempo aí, mas não passa também desses 10 minutos. Nesse intervalo, o que você pode fazer? Você pode, às vezes, por exemplo, se alongar, tomar um cafezinho, cuidar, às vezes, das suas plantas, caso você tenha plantas aí na sua casa, e por aí vai. Esses 10 minutos, eles vão te ajudar a relaxar e tirar da sua cabeça os estudos por alguns momentos. Aí depois, quando você voltar, o seu cérebro ele vai estar fresquinho e pronto para mais uma rodada de estudo. E, claro, a cada rodada dessas de estudo, você pode usar sempre o próximo passo que a gente vai te dar aqui nesse vídeo. Em seus estudos para concurso, tenta usar técnicas de memorização e técnicas de aprendizado eficiente. Tenta esquecer a ideia de que você precisa ser um gênio para absorver conhecimento. Para te ajudar a tornar o aprendizado mais fácil e eficaz, eu vou te dar agora aqui 10 dicas de técnicas de memorização e aprendizado eficazes. Então, vamos aqui para a primeira dica. A primeira dica é você usar histórias e narrativas. A mente humana, ela adora histórias. Então, tenta transformar fatos em narrativas, às vezes, que sejam envolventes para você. Tenta criar uma história com personagens e eventos que sejam baseados no conteúdo que você está estudando. Isso vai tornar o aprendizado bem mais cativante e fácil de você se lembrar depois. Beleza? Então vamos agora para a dica número 2, que é você usar a técnica da canção mnemônica. O que seria isso? Crie uma melodia ou uma canção curta, sabe? Que inclua as informações-chave que você deseja memorizar. A musicalidade ela pode facilitar a retenção e a recuperação de dados importantes. Claro, isso vai exigir alguma criatividade da sua parte. De toda sorte, a gente consegue encontrar muitas músicas para memorizar matérias importantes que caem, né, nas nossas provas em vídeos por aí pelo YouTube. Depois você pode tentar pesquisar também, caso você já queira ver algum conteúdo de música que foi criado já por terceiros. Beleza? Então, vamos aqui para a terceira dica. A dica número 3 é a elaboração de resumos. Uma maneira excelente de você memorizar é você criar resumos dos principais pontos do conteúdo que você está estudando. Então, pegue as informações-chave e tenta colocar essas informações em suas próprias palavras, sabe? Isso não apenas vai ajudar você a consolidar o conhecimento, mas também vai facilitar a revisão posterior. Então, lembra que sempre que os resumos eles podem ser os seus melhores amigos nos estudos para concursos públicos, beleza? Vamos agora à dica número 4, que é você criar uma jornada mental. O que seria isso? Tenta você criar uma espécie de jornada mental, entre aspas, compostas por
locais familiares, como a sua casa, por exemplo, o supermercado ou um parque. Aí você associa as informações que você deseja memorizar a locais específicos nessa sua jornada mental. Para lembrar das informações depois, basta você percorrer mentalmente essa jornada, às vezes ali, por exemplo, dentro da sua casa, para você recuperar as associações feitas com cada local. Então, por exemplo, a sala ela vai ter uma associação a uma coisa específica que você precisa memorizar. Aí você vai para a cozinha, tem ali uma outra coisa ali dentro da cozinha, tipo, relacionada a um outro item que você precisa memorizar também. Então, essa jornada mental é algo que pode te ajudar. E vamos então à dica 5. A dica 5 é você fazer associação de imagens. Essa é uma técnica divertida, né? Que é você associar imagens a conceitos. Tenta criar imagens mentais vívidas que representem o que você está estudando. E nesse caso, às vezes, quanto mais estranha e engraçada for uma imagem, mais provável é que você lembre disso depois. Então, às vezes, tenta fazer um filme mental com essas imagens. Isso vai tornar as coisas mais fáceis para você lembrar depois, beleza? Então, com isso, vamos à 6ª dica, que são os famosos mapas mentais. Essa é uma outra técnica poderosa, né? O uso dos mapas mentais. Os mapas mentais são como diagramas visuais que conectam conceitos e informações. Tenta desenhar um mapa mental para você organizar o seu material de uma forma clara e lógica. É incrível como que isso pode simplificar, às vezes, tópicos complexos. Às vezes você tem um tópico que é super cheio de coisa, super detalhado, cheio de texto, mas quando você transforma esse tópico em um mapa mental, ligando os pontos, às vezes eles ficam mais simples para você e você consegue memorizar de uma forma mais eficaz, beleza? Então, com isso, vamos para a 7ª dica, que é o aprendizado interativo. Tenta fazer do seu estudo uma experiência interativa. Tenta usar aplicativos, jogos, às vezes um quiz relacionado ao seu material de estudo. Isso não só vai tornar o seu aprendizado mais divertido, mas também vai desafiar você a aplicar esse conhecimento de uma forma prática e diferente. Beleza? Então, com isso, vamos agora para a 8ª dica, que é o uso de flashcards. Os flashcards são como cartões com perguntas de um lado e as respostas do outro lado. Eles são ótimos para a gente revisar fatos, fórmulas ou às vezes até definições. Você pode tentar criar os seus próprios flashcards ou então baixar aplicativos que ofereçam flashcards prontos já para você revisar depois essas matérias. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui para a dica número 9, que é fazer associações com conhecimentos anteriores. Tente sempre fazer associações das matérias novas que você estiver estudando com conhecimentos que você já tem anteriormente, com matérias que às vezes você já tenha aprendido, sabe? Então, pega sempre as matérias novas que você está estudando e tenta fazer essas associações, tanto com conhecimentos que você tenha do seu dia a dia, quanto conhecimentos de matérias anteriores que você já tem estudado e já tem esse aprendizado consolidado na sua memória, beleza? E a 10ª e última dica dessas técnicas aqui seria você fazer revisões espirituosas, digamos assim. Essas revisões espirituosas seriam às vezes para você tornar o seu aprendizado mais divertido. E como que seria isso? Ao revisar as matérias, tenta às vezes adicionar um toque de humor. E você às vezes pode fazer isso criando mnemônicos que sejam engraçados. Às vezes mnemônicos que sejam piadas por si só, ou então fazer associações humorísticas para algumas palavras-chave, enfim. O cérebro, ele tende a lembrar de coisas que às vezes fazem a gente rir, sabe? E eu vou até deixar aqui no card um vídeo que a gente tem aqui no canal com um mnemônico desses que é um pouquinho mais engraçadinho. Aí você dando uma olhada depois nesse vídeo, você vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer, beleza? Então é isso. Com essas 10 técnicas que eu falei aqui, você já começa aos poucos a dominar essa arte da memorização e do aprendizado eficiente. Agora lembre-se, claro, de que não existe uma abordagem única que funcione para todo mundo.
Então, experimente aí diferentes técnicas e descubra quais são as técnicas que são mais eficazes para você. De toda sorte, agora vamos aqui para um passo que esse eu acho que funciona de uma forma universal para todo mundo, sabe? Uma dica importante, mas que é negligenciada em relação aos estudos para concursos públicos, é a seguinte: mantenha uma alimentação saudável. Se você é concurseiro de verdade e está naquele ritmo de estudos frenético, é muito comum você sentir que, às vezes, você precisa se recompensar. Aí, nesse momento, às vezes aquele hambúrguer, sabe, com 3 carnes, ou aquela pizza de 90 centímetros que chega aí na sua casa em 30 minutinhos, sem que você precise nem perder o seu valioso tempo cozinhando, acabam parecendo uma excelente ideia aí, né? Ainda mais depois de um dia produtivo de estudos, depois daquele dia que a gente passou ali o dia inteiro estudando e tal. Então, aquela pizza ou aquele hambúrguer, eles parecem um pouquinho tentadores. Agora, porém, é aquela coisa, né? O que você ingere vai acabar tendo também um alto impacto no seu desempenho nos estudos. A sua memória, o seu foco, energia e capacidade de aprendizado, eles podem estar sendo prejudicados por conta de alguns alimentos que você está ingerindo ou até mesmo pela ausência de outros. Então tenta manter o seu corpo e a sua mente saudáveis, escolhendo sempre a melhor alimentação durante esse período de estudos. Já foi demonstrado que uma alimentação nutritiva e balanceada, ela melhora a nossa concentração e melhora também a nossa memória. Inclusive até no dia da prova mesmo, sabe? Tenta aplicar isso também. No dia da prova, você se alimentar de uma maneira errada pode colocar todo o seu planejamento e esforço de meses a perder. Imagina só, você às vezes no dia anterior comeu alguma coisa errada e você passa mal justamente no dia da sua prova, sabe? Então, vale a pena você consultar um médico ou um nutricionista para você ver qual que é a melhor dieta para a sua saúde. E, da mesma forma que uma alimentação saudável é essencial para os seus estudos e altamente negligenciada pela maioria dos concurseiros, o próximo item que a gente vai conversar aqui também e essa pode até parecer uma dica inusitada em relação a um vídeo que fala sobre estudos para concursos públicos. Mas a dica que eu vou te dar agora é pura e simplesmente a seguinte: beba água. Beleza, eu tenho certeza de que quando você ouviu agora beba água como uma das dicas de um vídeo sobre a melhor forma de estudar para concursos públicos, você deve ter parado para pensar aí assim, uma coisa tipo, putz, sério? É isso mesmo? Beleza, vou tentar te dar uma outra perspectiva aqui. Se eu dissesse para você que existe um produto, que ele é bem baratinho, sabe? E que faz o seu cérebro funcionar mais rápido, faz seu cérebro melhorar sua concentração de uma forma inimaginável, e que ele ajuda também a equilibrar as suas emoções e faz também você dormir melhor. Você compraria esse item? Se a sua resposta foi positiva, saiba então que hoje é o seu dia de sorte e você não vai precisar nem sequer comprar nada, pois isso daí é simplesmente a água, sabe? Eu estou falando de você beber água. O nosso cérebro ele é composto por cerca de 75% de água. Então você se manter hidratado vai fazer com que o seu cérebro ele possa trabalhar adequadamente e trazer inúmeros benefícios para a sua mente e para o seu corpo. A quantidade ideal de ingestão de água varia de pessoa para pessoa. Então, quando você for a algum médico, ele vai te informar com exatidão qual que é aí a quantidade de água que você precisa ingerir. Mas a média comum costuma ser de 2 litros por dia. Isso só para ficar aqui a título de exemplo. Então, beleza. Com isso, a gente já vai ao próximo passo para você conseguir bombar por aí nos seus estudos. E essa é outra dica que talvez você não esteja esperando. A dica que eu vou te dar agora para você estudar melhor para os concursos públicos é exercite-se. Então, assim como beber bastante água e se alimentar bem, exercícios físicos eles também trazem benefícios
que não são só para o seu corpo, mas eles também são para a sua mente. Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e bicicleta, eles ajudam na liberação de endorfina, que é uma substância química que é utilizada pelos neurônios na comunicação do sistema nervoso. E a endorfina, ela é popularmente conhecida como hormônio do bem-estar. Já ouviu falar disso? Então, justamente por isso, não deixe de se exercitar, mesmo que seja uma caminhada de 10 minutinhos só por dia, sabe? Isso vai fazer com que o seu cérebro, inclusive, funcione melhor nos seus estudos, beleza? Então, já saiba, fazer exercícios físicos também vai melhorar, consequentemente, os seus estudos. Tranquilo, então. Com isso, vamos à próxima dica. Essa é uma dica muito importante, que é a seguinte: planeje o dia da prova. A melhor forma de estudar para concurso público, diferente do que se pensa, não envolve apenas livros, apostilas e videoaulas. Acima de tudo, a preparação psicológica é fundamental para um bom desempenho, como a gente já viu aqui antes, né? E planejar o dia da prova é um passo importante nesse preparo psicológico. Então tenta separar aí 5 minutos por dia, fecha o olho e visualiza o dia da sua prova passo a passo. Você senta, você fecha o olho, você tenta se imaginar sentado na sua cadeira, recebendo a folha de prova. Você tenta imaginar aquela sensação, sabe, de ler a primeira questão da prova, ou então de ouvir o fiscal avisar que faltam apenas 30 minutos para o fim do exame. Enfim, tudo o que você vai experimentar no dia da prova de verdade, você tem que se imaginar, você tem que estar ali vivenciando aquilo ali. Você fazer isso certamente vai preparar o seu cérebro para evitar o nervosismo naquele dia. Então, no dia da prova, você já vai ter feito a prova, entre aspas, tantas vezes que vai ser só mais um dia no parque para você aquele dia. Você não vai estar tão nervoso ou tão nervosa quanto alguém que nunca fez esse método de ficar visualizando a sua prova ali antes, beleza? É importante agora também, né, não só de você visualizar teoricamente a prova, é importante também que você faça uma preparação prática completa para o dia da prova. E o que isso quer dizer? Vou te dar aqui um pequeno checklist de coisas que você precisa pensar para aquele dia, né? Coisas práticas ali que vão te ajudar de fato no dia da prova. E esse checklist ele começa com você pesquisar sobre o local da prova com antecedência e descobrir a melhor forma de você chegar lá. Você também planejar as roupas que você vai usar. Tenta escolher roupas confortáveis, sabe? Tenha certeza também de levar remédios para eventuais dores que você possa sentir ou desconfortos, às vezes uma dor de cabeça, enfim. Tenta separar também sua caneta transparente, claro, e garrafa sem rótulo, né, para você ter a sua aguinha ali para beber. E para você fazer isso, todo esse planejamento, para você evitar, né, surpresas que possam vir a ter com os fiscais ali da prova. Agora, como que você vai para a prova? Você vai com o seu transporte próprio? Caso você vá com o seu transporte, tenta descobrir estacionamentos próximos ou então locais seguros para você deixar ali o seu carro. Você não vai querer ter essa preocupação de onde você vai deixar o seu carro ali no dia da sua prova. Então, já planeje isso com antecedência. Você não vai de carro, você vai de transporte público, então tenta descobrir se naquele dia vai ter alguma greve, ou então qualquer coisa que desregule, né, o fornecimento de transporte público naquele dia, e tenta incluir o tempo de transporte ali, né, no transporte público para a sua prova, tenta incluir nesse tempo um eventual engarrafamento, sabe, para que você tenha ali uma margem de erro de tempo para trabalhar e você chegar com calma na sua prova, sabe. E finalmente, tenta se programar para chegar 1 hora antes da prova, pelo menos, sabe? Para você chegar ali com antecedência, nada de chegar de última hora. Então, portanto, ao você planejar corretamente todos esses itens, você diminui bastante a ansiedade para o dia da prova, pois todas essas preocupações extras, elas já estão dentro ali do seu controle, dentro do seu planejamento. E além disso, você diminui significativamente o risco de perder ali o seu certame ou de alguma coisa influenciar negativamente a sua atenção, né? E uma vez que você já se preparou para todos os passos que a gente falou até aqui,
falta você preparar o lugar onde você vai estar ali estudando todos os dias. Então, a dica que eu vou te dar agora sobre estudos para concursos públicos é a seguinte: organize o seu cantinho do estudo. O espaço da casa que a gente vai usar para estudar, se possível, ele deve ser sempre o mesmo espaço. Pesquisas mostram que a rotina de estudar no mesmo lugar faz o cérebro associar aquele lugar ao espaço de tempo de concentração, sabe? Então, quando você chegar naquele lugar, o seu cérebro ele já vai ativar ali a sua concentração para estudar. É uma associação que ele acaba fazendo, sabe? Então, tenha certeza também de, nesse espaço ali que você vai estudar, de que esse lugar ele vai ter espaço suficiente para você manter ali os seus livros, as suas apostilas, os seus resumos, sabe? Você tem que ver também se o seu cantinho de estudos ele tem uma iluminação suficiente, o seu celular ele tem que estar longe da sua vista. Pode ser legal você investir em uma cadeira confortável que possa te manter ali numa postura correta durante o seu tempo de estudos, porque assim, afinal de contas, você vai passar horas nessa cadeira. E se com 1 hora de estudo você começa a sentir um monte de dor na coluna, como que seu estudo vai render dessa forma, né? Então, vale a pena esse investimento. Outra coisa que é legal de fazer é retirar toda e qualquer forma de distração ali do seu alcance. A hora de estudar ela tem que ser sagrada e nada à sua volta pode te atrapalhar. É comum a gente achar que um ambiente de, às vezes, total silêncio é o ideal para se conseguir um bom ritmo de estudos. Porém, nesse quesito, às vezes não tem regra. Aqui cada um pode funcionar de uma forma diferente. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes percebem o silêncio absoluto como uma coisa ruim para elas, sabe? Agora, também há pessoas que rendem melhor quando estão no silêncio absoluto. Você tem que ver ali o que funciona melhor para você. Ainda tem um outro tipo de pessoa. Tem gente que rende melhor quando está estudando, ouvindo às vezes alguma música clássica ao fundo, sabe? E por aí vai. Tudo isso é pessoal. O que você tem que fazer é testar. Você vai fazendo os testes e veja aí o que funciona melhor para você. O importante é você não se deixar distrair ou se deixar interromper, pois uma vez que você interrompe os seus estudos, você retomar a concentração e o foco que você estava fazendo pode às vezes ser mais difícil ou às vezes mais demorado do que você imagina. Então, você deixar o ambiente ali de modo que você consiga se manter focado é o mais importante de tudo. Bem, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que elas possam ter te ajudado pelo menos um pouquinho. Se alguma dessas dicas aqui te ajudou ou se você gostou, deixa aqui nos comentários e me diz qual foi a técnica que você gostou mais, beleza? Se você tiver gostado das dicas, dá o like aqui no vídeo e se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve para receber os próximos vídeos, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.